Hello, pessoal! Mais uma live, sejam todos muito bem-vindos. Esperando o pessoal chegar. Patrícia Gaudêncio. Livinha chegando. Vamos lá. Livinha já chegou. Olha ela aí. E aí? Ficou bom, hein? Ficou clarinho aí? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eita! Aquele nervosinho de live. Eu tô vendo minha prima aí, Betânia, um monte de gente entrando. Mimi! Que legal. Olha aí, que galera de Bom Jesus da Lapa não é de Bom Jesus da Lapa não, né? Vai chegar aí, a galera de Bom Jesus da Lapa. Da Bahia já chegou. Ó. Kaique. Já chegou minha prima. Simone. Adrianinha aí, ó. De Salvador. Aí, Adrianinha aí. A Jane. Legal. Fabiana Vudke. A minha prima já. Lindona. Felipe. Via. A Jane, espero que já esteja aí também. Olá, meu primo. Ó, Bom Jesus da Lapa aí. Ó, Bom Jesus da Lapa aí. Garoto. Aí é outro influenciador digital também, ó. João P-A-S-I-P. João Pazip, meu primo. Lili. Minha madrinha. Minha madrinha entrou. Um monte de gente aí de Bom Jesus. Cris, tá boa a luz ou acende mais assim? Tá não ótimo, precisa, não? tá ótimo, Livinha. Assim tá bom, né? A Neide tá sempre aí. Próxima Águia. Marilinha, a mama do Renan ali. Vai levar docinho pra gente, hein, Cris? No próximo. Bom, já tem bastante gente aí. Meu tio já. Vamos aproveitar bem a live. Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, né? Não, agora é boa noite já, é boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso projeto, que é fazer essa live todos os dias, né? Sendo que segunda-feira é um dia diferente e a gente faz num horário especial de 17h59, por conta da nossa reunião que a gente tem logo após, que é 19h29, que é uma reunião pós-DL. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse nosso projeto de levar conhecimento, informação, levar um pouco de alento para essas pessoas que estão passando agora, assim como nós, por esse momento tão adverso e que às vezes uma conversa aqui, uma troca, alivia um coração, traz uma informação e mostra também o quanto que a gente, através da programação neurolinguística, a gente consegue adquirir recursos para passar por esse momento de uma forma mais tranquila, mais branda. É claro que a gente também passa as nossas dificuldades, mas a gente tem recursos para lidar de uma forma melhor. Hoje a nossa convidada especial é a Lívia Soares, que é minha parceira de DL. Ela trabalha na equipe comigo, nós já vamos completar aí 9 anos de equipe, né, Livinha? 9 anos de estrada. E ela vai contar um pouco como é que foi esse despertar pela PNL e como que ela resolveu mudar essa vida dela, né, de uma engenheira elétrica, e hoje está trabalhando diretamente com a PNL junto comigo, que eu tenho um prazer enorme de tê-la dentro dessa equipe junto conosco. Então, Livinha, abre o seu coração, conta a sua história, como você chegou na PNL e se apresenta aí também para essa galera aí. Boa noite, pessoal. Tô aqui na minha primeira live, né? Um pouquinho nervosa. Trouxe até o guardanapinho aqui que estou preparando para... enfim, respirar fundo. Vários amigos meus aí, nossa, muita gente linda, amigos de infância lá de... Então, para quem não sabe, para quem não me conhece ainda, eu sou a Lívia, sou baiana, do interior da Bahia, sou de Bom Jesus da Lapa, uma cidade linda, tem a igreja mais linda do mundo, tá? Que é dentro de uma gruta, dentro de um morro, né, de uma pedra muito bonita mesmo. E...
falar um pouquinho da minha história, né? Da história de vida e como eu cheguei na PNL, né, Cris? Isso. Vamos lá. Respira, Gente, respira. o respirar fundo. Eu não vou conseguir ver todas as mensagens aqui, mas estou feliz que já tem muita gente querida aqui. Não se liga nas mensagens não, que senão até te atrapalha um pouquinho. Pois é. Se eu puder, eu printo aqui. Tá bom, beleza. Então, pessoal, sou do interior da Bahia, né? E com 13 anos eu fui para Salvador, fui morar em Salvador. E com meu irmão, uma amiga minha que tá aí na live também, minha irmã tá aí também, tem uma galerinha. Fui para estudar, para poder me preparar para fazer uma universidade, uma boa universidade, né? Meus pais, tipo, se dedicaram para pagar um colégio bom para mim, para eu ter uma boa formação de base para conseguir entrar numa boa universidade. E assim eu fui estudar em Salvador com 13 anos e quando eu decidi o que eu queria fazer, né, que era engenharia elétrica, lá pertinho já de entrar na faculdade, eu decidi que eu queria fazer engenharia elétrica e só queria isso. Foi uma coisa interessante que a minha mãe falava assim, mas minha filha, engenharia elétrica, como é que você vai ser engenheira, mulher, né? Como é que você vai arranjar emprego, é difícil. Mas eu queria isso, era uma coisa que eu gostava, né? E eu decidi que eu ia realmente estudar e me dedicar a isso, né? Eu quero fazer o que eu gosto. Sempre fui atrás do que eu gosto. Né? E aí eu vim parar no Rio de Janeiro, fiz 2 anos de pré-vestibular, e vim parar no Rio de Janeiro, fiz faculdade aqui no Rio, né? Consegui passar para a universidade, me formei, e assim que eu me formei, eu já fui empregada. Então, a primeira etapa, né, eu falei, meio que para mim, assim, eu não tinha certeza que eu ia conseguir, né? Eu não sabia se eu ia conseguir realmente trabalhar, mas eu tinha algo na minha mente que dizia que eu ia conseguir. Então, eu coloquei aquela meta e fui e realmente consegui isso. Foi muito bom para mim, né? Hoje eu vejo como, com o PNL, hoje a gente vê que é estabelecer a meta, objetivo, claro, definido, que só dependa de você, né? Você consegue alcançar. E essa foi uma grande conquista para mim. E eu, trabalhando lá, né, como engenheira e tal, eu tenho uma amiga minha de faculdade, que é a Natália. Deve estar aí também, já vi a Shell aí. Meu sobrinho afilhado lindo também entrou agora. E a Nath fez DL e falou para mim que seria muito bom para mim, né? Olivia, vai ser muito bom para você, tipo, você merece. E eu fiquei meio assim na dúvida, resisti um pouquinho. E eu lembro que ela falou, vou levar meu pai na próxima turma, vamos. Tipo, tem que ir, vamos embora. E eu fui. E logo na sexta-feira, assim que eu cheguei no treinamento, eu falei, nossa, esse negócio é diferente. Eu falei, isso aqui é diferente, não é igual. Não é nada que eu pudesse imaginar, né? Então foi bem impactante, assim, logo na sexta-feira à noite, as dinâmicas sentir e me conhecer mais de uma outra forma. Na época eu fazia até terapia por decisão minha, por querer me conhecer mais mesmo. E por indicação também de amigos, só, é legal, eu gosto e faço. E o DL, para mim, o final de semana do DL, foram uns 3 anos de terapia num final de semana só. De tanto que eu pude me conhecer, me entreguei e amei, foi maravilhoso e me fez enxergar muitas coisas. Né? O nosso processo de evolução, ele é contínuo, né, Cris? A gente sempre fala isso. Exatamente. E ali foi uma etapa, né? A gente consegue enxergar, no meu caso, o DL para mim, ele trouxe muito foco, né? Me fez perceber que às vezes eu me boicotava em algumas situações, né? Tipo de conquista de objetivos ou de crescimento e eu percebi que eu me autossabotava em algumas situações. Eu percebi isso no DL, em uma dinâmica do DL. E ele me trouxe foco e segurança, né? Autoconfiança para seguir. E depois que eu fiz o treinamento, eu não quis mais sair de lá, né? Eu estava sempre lá, sempre que tinha treinamento, eu estava lá junto com a galera. Eu fiz, acho que um antes de você, né, Cris? Eu fiz 88. Você fez 89. Eu fiz 89, você fez 88, exatamente. Isso, foi um antes de você. E aquela galera, a gente não queria mais sair de lá, né?
E foi engraçado que depois disso, passou um tempo, lógico que eu fui levando alguns amigos. E chegou a minha família toda da Bahia, né? Tá, mora toda lá, eu aqui no Rio, longe. E aí eu ia ter que fazer uma cirurgia. Ah, uma coisa, tá relacionado até isso. Se não fosse o DL, eu não teria aceitado uma possibilidade de troca de trabalho que eu recebi na época, né? Uma oferta livre. Tem uma posição para você com mais responsabilidade em uma outra empresa do grupo. E foi pouco depois do DL, assim, eu tenho certeza que se não fosse o DL eu não teria ido, sabe? Eu não teria tido coragem de ir. Foi bem legal isso. E aí, nessa outra empresa, na época, eu ia ter que fazer uma cirurgia e a minha mãe veio para o Rio, né? Aí depois eu consultei com outro médico, ele, não vai precisar, tá tudo certo, não sei o quê. E a minha mãe já estava com a passagem comprada, ótimo, né? Vai ficar com a filhinha aqui no Rio. Só que, coincidentemente, nesse período que ela viria para cá para cuidar de mim, ia ter DL. E aí eu falei assim, mãe... Armou uma arapuca para sua mãe. Eu falei, olha só... Vai ter treinamento esse final de semana e, tipo, você vai. Eu quero muito que você vá, você tem que ir. E aí ela falou, minha filha, você tá trabalhando a semana inteira. Final de semana, que é o tempo que a gente tem para ficar junto. Tinha mais de 6 meses que eu não via minha mãe, entendeu? E ela... Final de semana que a gente tem para ficar junto e você vai, tipo, me colocar para fazer um treinamento. Eu falei, é isso, você vai fazer treinamento. Não, tipo, não tem escolha, você vai fazer. Porque quando que a minha mãe ia vir aqui no Rio de novo? Quando que ia coincidir com o treinamento? Isso foi em 2011. Aí eu levei ela pro treinamento e assim, eu lembro até hoje dela falando no domingo, né? Tipo, que foi um dos melhores presentes que eu poderia ter dado para ela. Respira! Aí foi maravilhoso, né? Muito bom. Enfim, trouxe a minha mãezinha. Aí passou. Minha mãe voltou para. Opa, deu uma travada. Livinha, travou aí. Para mim. Travou. Ficou travado. Aí você falou... Você se emocionou. Voltou? Quando você começou a falar, foi o tempo para você respirar. E a minha mãe voltou pro interior e lá ela foi na casa da minha madrinha, eu lembro disso, e aí encontrou com a minha prima, e minha prima falou, tia, o que você fez? Ela, por que, Natinha? Renatinha, né? A prima, que fez Derek também. Você tá diferente, tia. O que você fez? Ela, como assim diferente? Você tá mais feliz. Você tá diferente. Aí minha mãe falou pra ela do treinamento e um tempinho depois a minha prima veio. A Renatinha veio fazer o treinamento, a gente foi lá, levou ela. Aí quando ela voltou, a minha irmã, né? Que história é essa? Que minha mãe já foi fazer um treinamento, a minha prima foi, eu não tô sabendo ainda, eu não fiz, né? Você fez também. E foi legal que depois, né, a gente conseguiu vir para cá pro Rio, para minha irmã vir para fazer o DL. E na época ela estava com o meu sobrinho pequenininho, eu acho que ele não tinha nem 1 aninho ainda. E veio meu pai, minha mãe, né, para ajudar a cuidar dele. E o meu primo, primo André, ia ter DL no final de semana e no sábado ia ter DL jovem, do mesmo final de semana. Aí aproveitamos tudo junto, né? Ele flamenguista, sonhava em vir para o Rio e eu falei, não, vem, aproveita a oportunidade e veio todo mundo. E aí levei a minha irmã pro DL, que foi também emocionante, maravilhoso. E o meu primo pro DL jovem. E a gente até conversou, né, Cris, disso, foi o André. Depois eu levei mais 2, aí, assim, só fazendo um adendo aqui sobre o DL jovem, porque passou um tempo depois eu levei mais 2 primos, né? Foi André, João e Jamília. E todos eles falam do quanto que o DL Jovem deu ferramentas para eles, né, de ter mais responsabilidade, mais consciência, né, sobre os objetivos, sobre o que eles
poderiam sonhar na vida deles, mais inteligência emocional, né, trabalhar com as emoções. E eles usam isso até hoje no currículo deles, inclusive, para faculdade, para estágio, para tudo, e falam que faz diferença, sabe? Colocar lá que fez um treinamento de inteligência emocional. Olha lá, a Joãozinha lá escreveu. Ó, deixa eu pegar um gancho aqui, então, Livinha, no que você está falando, que é muito legal. Pessoal, a gente fala do DL, né? E tem pessoas, às vezes, que perguntam assim, mas com quantos anos a gente pode ir para o DL? Na verdade, o DL, entre 16 e 17 anos, a pessoa já pode, o jovem já pode fazer o DL, dependendo da maturidade dele. Mas existe um DL especial para o jovem, que é de 11 a 15 anos. E é um dia só. O DL normal é um final de semana, são 3 dias praticamente. Então, no DL jovem, você já prepara o jovem para essa estrutura emocional, para que ele já comece a ressignificar algumas coisas. É claro que, normalmente, eles têm menos coisas, alguns, né? Alguns têm até muita coisa para ressignificar. Mas o aprendizado que ele tem de se deparar com as ferramentas da PNL e já lidar no mundo de uma forma diferente, já enxergando diferente, isso faz todo o diferencial. E a Livinha, ela traz isso de uma forma muito efetiva, porque ela viu isso acontecer na família dela, com os primos dela, né? Verdade. E até aproximação também com a família, né? Eles falam isso, tipo, de como eles conseguiram aprender mais e ter mais direcionamento, enfim. Aí eles podem dizer os ganhos deles melhor do que eu até. É verdade. E aí, e assim foi, né? Essa galera aí fez DL e chegou o ano de 2012. Eu continuei indo para o treinamento, enfim, em 2011. E em 2012 eu fui madrinha do primeiro DL do ano. Foi sensacional. Nossa, isso aqui é muito bom, eu quero... Tipo, eu sempre... Como eu fiz engenharia elétrica, né? Sempre gostei muito de lógica, de raciocínio lógico, de ter... entender as coisas de uma forma racional e lógica, né? E prática. Então, era diferente aquilo daquela emoção toda, né? De trazer resultado, trazer ganho para minha vida, trazer aprendizado, né? Junto com aquela emoção toda junto. E eu me encantei por isso. E eu fui madrinha do treinamento, pude reviver o treinamento inteiro, né? Que foi lindo, assim. Lembro até hoje a Adriana lá. Fui madrinha da Adri. 99. Eu fiz 88, fui madrinha do 99. Isso, fui madrinha da Adri. E assim, depois disso, só no ano de 2012 eu fiz, na sequência, negociação e vendas. Eu fiz Águia Real. Aí fiz técnicas de apresentação e oratória, tipo assim, tava sedenta, né? Querendo. E na sequência eu fiz o Practitioner, que foi o que me deu o estalo, o start para realmente decidir, assim, que eu queria trabalhar com isso. Porque o Practitioner foi entender tudo da PNL, como funciona, como a minha mente, né? Funciona, como eu posso lidar melhor com os meus comportamentos, com as minhas ações, com as minhas crenças. E como eu falei lá no início, isso é uma busca constante, é um caminho de evolução constante, né? E no Practitioner você escreve a sua missão de vida. E eu escrevi lá, porque todo mundo tem uma missão de vida. A maioria não sabe conscientemente qual é essa missão. Mas a gente tem uma missão aqui. E lá eu consegui escrever isso. E buscando a apostila do Practitioner ontem, eu achei uma coisa muito legal, Cris, que eu quero mostrar para vocês. Dentro do Practitioner se aprende técnicas, enfim, de relaxamento, metáforas, né? E um dos exercícios lá, que parece até simples, é o que a gente chama de boa formulação de objetivos. Não sei se... tá aqui na apostila. Boa formulação de objetivos. E lá eu fiz o exercício, eu fiz um para treinar, né? Não, quero treinar. Lógico, a gente sempre faz lá no Practitioner, você assiste a técnica, ele explica verbalmente, demonstra no palco como é que é a técnica, com alguém, com um voluntário, depois sai em trios para você treinar. E você, fica com a apostila, né, Cris? Qualquer coisa se quiser me complementar, ou você achou que eu estou viajando muito, me fala. Não tá não. Um fica com a apostila e os outros dois, um aplica a técnica no outro. E você passa pelas 3 posições. Ou seja, você vê isso pelo menos 5 vezes, né?
ouvindo primeiro a explicação, depois vendo um exemplo, depois passa por essas 3 posições. E ali, nesse exercício de boa formulação de objetivos, eu escrevi aqui na apostila. A apostila tem uma parte em branco, tá vendo? Aí tem aqui uns 2 exemplos. Eu não sei se dá para ver aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Laranja. Tá. Vou dizer o que é isso aqui. Eu escrevi, dentre os meus objetivos, e isso foi outubro de 2012, que eu queria, em 1 ano e meio, conseguir a faixa laranja no Krav Maga, que eu faço Krav Maga, né? E na época eu tava super treinando. Só que era algo que eu tinha que treinar muito, eu tinha que estar sempre presente, mas não dependia só de mim. O professor tinha que achar que eu estava apta para me enviar, né? Tinha um tempo. Só que eu coloquei isso aqui, eu escrevi esse objetivo aqui, eu nem me lembrava disso. Aí você fizer as contas aí, Cris, outubro de 2012, mais 1 ano e meio que eu coloquei aqui. Aí vou mostrar para vocês aqui a minha faixinha laranja. E a data aqui, não sei se dá para ver, ao contrário, né? 29 do 4? De 2014. 2014. 1 ano e meio, né? Por acaso? Por acaso, né? Essa estrutura aqui é sensacional. E nesse exercício aqui, a outra coisa que eu coloquei aqui embaixo era trabalhar no Index. Isso eu escrevi lá no meu practitioner, que era um dos meus objetivos. Era trabalhar com isso em 2014. E eu também consegui essa meta, assim. Que ali eu percebi que isso fazia parte da minha missão de vida, né? E assim, foi depois do practitioner, enfim, eu fui fazendo outros cursos, fiz outros cursos de formação também. Mas eu sabia o que eu queria, né? E queria me preparar ao máximo para estar bem, para estar lá. Enfim, em 2014 eu consegui isso. Levei um tempo aí trabalhando, né, com engenharia e no DL, né, trabalhando no DL de 2014 até 2017. Foi no finalzinho, tava até mais difícil, assim, porque realmente eu já queria mudar, mas estava meio sem coragem de fazer isso acontecer. E uma coisa, depois que eu saí da empresa, né, que eu trabalhava, né, Taesa, tipo, amo de paixão, empresa top, tem algumas pessoas aqui queridas que estão aqui também, assistindo, inclusive que eu levei pro DL, várias delas. E depois eu percebi que eu não, na verdade eu tinha me apegado muito à coisa eu fiz uma formação em engenharia, né, era o que eu queria, era o que eu sonhava, e você se apega com isso, e às vezes é difícil você conseguir virar essa chavinha, porque na verdade você não precisa ser o tempo todo uma coisa só, né? Você não precisa se apegar realmente àquilo ali, você pode mudar de ideia, você pode buscar coisas que você goste mais, que se adequem mais à sua vida. E mesmo sendo difícil às vezes, né? A gente tem um trabalho que a gente ama, né? Que faz muito bem pra gente, que é lindo. E, lógico, tem algumas compensações, né? As pagas que a gente faz, né? De estar sempre no treinamento e, às vezes, perder algumas coisas que são importantes, família, amigos, mas tudo vale a pena, né, Cris? Quando a gente vê que tem um propósito maior, vale muito a pena, né? E essa estrutura essa estrutura sua de mudança foi sair de uma estrutura que todo mundo vê e normalmente conhece e se baseia, que é a carteira assinada, né? Para você viver de forma independente, autônoma. Então não é uma decisão fácil, até porque a nossa estrutura de crenças, né, ela vem sendo montada e a gente prega muito isso. Então até você desmanchar, desestruturar tudo isso, para daí você dar um passo, não é uma coisa simples, né? E você viveu esse momento de uma luta interior. Só que você tinha recursos, né? Recursos que muita gente às vezes não tem.
Isso é muito legal. Verdade. É verdade. E, enfim, estamos nesse processo aí, nesse caminho aí de mudança. Eu tô falando pra caramba aqui, Cris, nem sei como é que Não, vai tá. fundo. Eu quero que... Vai lá, fala aí que depois eu vou te fazer umas perguntinhas. Mas vai embora. Tá. Nesse caminho de mudanças aí, eu fiz o caminho de Santiago, né? A gente tava com um tempo livre entre aspas, assim, né? Tava com mais tempo livre durante a semana, que eu não estava acostumada, logo depois que saí lá da empresa, e falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Gosto de caminhar, gosto de fazer trilha. Falei, acho que eu vou me aventurar nessa viagem aí. E aí eu fiz o Caminho de Santiago, que é um caminho reflexivo para muita gente, né? Muita gente considera um caminho de fé, enfim, cada um vai com suas questões, suas perguntas. Foi uma experiência sensacional, assim, a cada dia que eu estava ali, a preocupação que eu tinha era somente onde que eu ia chegar, onde que eu ia dormir e o que eu ia comer, só. E você foi sozinha, né, Livinha? Eu fui sozinha. Você fez o caminho sozinha, né? Isso. O máximo que eu tinha de referência era um site no Brasil que eu pesquisei e vi que tinha uma pessoa que estava saindo no mesmo dia que eu, da mesma cidade, da cidade do Porto, e aí era um senhor até, e eu pedi para ele para ir caminhando com ele no primeiro dia, que eu estava com medo, né? Não sabia como é que era aquilo. Era algo totalmente novo em outro país. Mas eu fui com cara e coragem. E aí a gente se encontrei esse cara super gente boa. E você vai conhecendo muita gente, né, durante o caminho. A cada dia a troca com pessoas é sensacional. E as preocupações, como eu falei, eram só tipo, eu vou andar até que cidade, até que lugar que eu vou parar para dormir. O que eu vou comer, que horas eu vou comer, que horas eu vou acordar, né? Assim, você não tem preocupação. É um momento de bastante reflexão mesmo, de andar com você mesmo. E ali andando, eu teve aconteceu uma coisa interessante. Não sei se você sabe disso, mas enquanto eu estava fazendo o caminho, um colega meu lá de trabalho mandou mensagem para mim, que trabalhou comigo antes, mandou mensagem para mim dizendo que eu tinha uma oportunidade de trabalho temporário na engenharia de novo. Né? Isso, eu saí no final de 2017 e isso foi em 2018 o caminho. E eu tinha uma oportunidade de trabalho ali. E aí eu falei pra ele, isso pelo WhatsApp, né? Eu falei pra ele, pô, eu tô fazendo o caminho de Santiago, cara, tô na Europa. E naquele momento, passou pela minha cabeça o seguinte, falou, caramba, se eu tivesse lá, eu ia ter que aceitar. Como... Aí, a gente, quando a gente passa por esse processo de se conhecer, a gente se questiona sempre, né? Pô, eu ia ter que aceitar? Como assim ia ter que aceitar? Né? Então eu percebi que não era algo que eu desejava, né? Eu ia aceitar por o que eu pensei na época, por uma gratidão mais às pessoas que estavam ali me chamando, né? Por considerar, por gostar daquelas pessoas. E por ser temporário, porque acho que se ele falasse que era algo definitivo, eu nem ia querer a distância, já ia falar que não. E quando eu voltei, acabou que não deu certo. E ali eu tive certeza realmente de que eu não queria, né? Voltar, não daquela forma como eu estava antes, entendeu? O trabalho da forma como eu estava fazendo. E isso foi bem libertador. Cris, se quiser perguntar. Hoje eu vi no Facebook que tem 6 anos do nosso primeiro Respire. Ó! Da turma do Respire, fez hoje. 6 anos. 6 anos que a gente fez o Respire. Você fez o primeiro também, né? Junto comigo, não foi? Fizemos o primeiro Respire. Fizemos o primeiro Respire. 6 anos já. Passa muito rápido, né? E como é que foi o Respire para você? Porque o Respire ele é um treinamento, né, Livinha, de muitas ressignificações. E muita coisa muda dentro da gente também. E 6 anos atrás você ainda estava lá, né? Na empresa, trabalhando. Como é que foi isso para você também? Eu não estava nem na equipe ainda, acho. Não tem 9 anos de equipe. Foi 2014 que eu entrei. 2014 que eu entrei na equipe. Então, eu entrei em 2013. Você entrou em 2014.
mais no final de 2014. Nossa, o Respire foi, primeiro assim, eu fui, cara, primeira turma, vai uma galera legal, eu vou aproveitar a oportunidade e vou. Vamos conhecer isso. Porque eu pensava assim, Foi Natália, foi Julinha, foi todo mundo, né? Foi um galerão, foi sensacional. As mensagens não estão subindo mais, gente, não consigo mais nem ver. Aperta em cima assim que às vezes tá travado. Ou joga assim pra cima. Joguei aqui agora. Mas eu fui pela galera, mas eu não esperava muito, assim, sabe, de respiração. Eu acho algo que, nossa, será que eu vou ter tantos insights assim? Será que vai ser tão bom? Nossa, foi muito, muito, muito legal. Foi bem profundo mesmo, assim. De ter memórias, que depois eu perguntei para minha mãe, né? E ela, uma coisa, olha que interessante, como mente e corpo estão ligados, né? O tempo inteiro, e como as nossas emoções trazem reflexo no nosso corpo, enfim, as nossas memórias alteram, né? Como a gente está se sentindo, nosso corpo e sensações. Eu lembro do que quando a gente fez o rebirthing na água, assim que acabou, que eu saí do rebirthing da água, rebirthing é uma técnica, né, de respiração cíclica que você acessa memórias, para quem não... Travou. Oi, Livinha. Opa, voltou. Voltou. Então, voltou. E uma das técnicas você faz dentro d'água. Assim que a gente fez essa técnica, que saiu, né? Nessa você consegue realmente acessar memórias do seu nascimento, de quando você estava na barriga da sua mãe e do seu nascimento. Eu lembro que teve uma senhora, a dona Lena, que falou assim: nossa, Livinha, você nasceu tão vermelhinha, tão vermelhinha. Isso lá no treinamento, no Respire, né? E eu liguei para minha mãe depois: mãe, aconteceu isso, mãe, lembrei disso, mãe, você tipo, conversou com minha madrinha, você estava tensa, coisas do tipo, né? Que ela me confirmou. E aí ela comentou: minha filha, você nasceu tão vermelhinha, você nasceu linda. Aí eu falei: caramba, como assim, né? Ou seja, acessar memórias dali trouxe uma alteração no meu corpo de estado interno, a memória, inclusive, de sensação e de como eu estava, né? Às vezes a gente tem dores e não sabe o porquê. Sinestesia forte, né? Sinestesia forte. Puríssima, puríssima. A minha madrinha deve estar aí também, deve confirmar, como eu nasci vermelhinha, que ela estava lá também no meu nascimento. Aí, a dona Lena, foi verdade. Muito legal, minha mãe confirmou isso depois. Então, o Respira é muito poderoso, né, Cris? E acessar essas memórias, você consegue, a cada vez que você acessa uma memória, você consegue ressignificar. Você consegue ver de uma outra forma, porque você hoje é uma outra pessoa. Você consegue ver os mesmos fatos de uma outra forma, né? Dando significados diferentes da época. Então, foi lindo o nosso Respira, né? E como é que foi, Livinha, assim, para você, em relação a... Porque o que acontece? Essa sua mudança, ela trouxe para você quebras, né, de crenças e comportamentos muito arraigados. Então, como é que é isso? Como é que você... Se você pudesse expressar para a gente isso de alguma forma, né? Porque tem muita gente que às vezes tem vontade de fazer isso. Sair de um emprego que é convencional para fazer alguma coisa. E como é que... se você tem um caminho, se isso... Você pode dar um conselho para alguém? Como é que você pode passar isso para a gente? É claro que é uma coisa única, né? É a sua experiência, claro. Mas às vezes a experiência da gente pode agregar valores aí à vida de um outro, né? Para mim, Cris, eu sempre fui muito pé no chão, assim, né? O meu modo, a forma como eu me enxergo, né? Pé no chão e muito cautelosa. Então, se você quer mudar, se prepara. Se você quer fazer algo diferente, vê o que você precisa para chegar lá, para fazer esse algo diferente, quais ações estão na sua mão, né? Planeja isso de uma forma estruturada.
preveja imprevistos. Se você puder prever quais são os riscos que você vai correr, dentro dessa boa formulação de objetivos, depois quem quiser falar comigo, a gente pode até trocar mais também. Ali tem exatamente, né, para você avaliar quais são os prós e contras dessa situação, fazer toda uma análise ecológica, né, que a PNL chama de avaliar toda a ecologia dentro de você e ver propósito nisso, né? Se é algo que você realmente quer, que te faz bem, que faz sentido para você, por que não? No meu caso, eu pensava assim, logo que eu fiz o practitioner, eu falei, eu quero trabalhar com isso, mas quando eu me aposentar, eu vou trabalhar só com isso. E quando eu me aposentar, acabou acontecendo antes, né? Acabou sendo antecipado aí. E sou grata por isso hoje, né? Então, assim, acho que você tem que olhar para o que você quer realmente, de fato, encarar aquilo como uma meta, ver o que você precisa fazer, estudar o que você precisa estudar, se prepara, né? Quanto mais preparado você tiver, mais tranquilo você vai ficar. E se resguarda. Às vezes a gente tem que buscar caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo, né? Tem que dar flexibilidade, né, Cris? Então, se não está indo por um caminho, tenta por outro. E se você está inseguro em relação, por exemplo, sei, eu não vou ter grana para isso, busca, se esse objetivo está lá, é principal, você pode sair um pouquinho do seu caminho para chegar lá. Então, buscar outras formas no caso da grana, né, se foi esse um problema, buscar outras formas de alcançar isso para depois chegar lá, tendo sempre em vista o seu objetivo final, né? Onde você quer chegar. Então você usou toda a estrutura, você usou essa estrutura que você usou quando você conquistou a sua faixa e quando você entrou para o DL. Você usou a mesma estrutura de formulação de objetivos para que você possa traçar metas e mini-metas e com isso você chegar onde você quer, que é uma estrutura maior. Mas é claro que durante esse período a gente tem que pensar no plano B. Algumas coisinhas, alguns imprevistos que podem acontecer. E como você é muito assim, né? Muito organizadinha, isso para você é mole de pensar, né? Mole assim, você consegue enxergar. Só que na PNL a gente tem isso de forma estruturada. Embora você, lá de trás, você já tinha isso em você, até porque a PNL, ela não traz nada de novo, ela traz modelagem, né? E muita coisa que a gente passou, a gente viu que a gente já tinha, e todo mundo que passa pelo DL se identifica com alguma ferramenta. Caramba, eu já usava isso, eu já fazia isso, só que de forma inconsciente. E essa estrutura da formulação de objetivos já é uma coisa muito característica sua mesmo. E aí você só fortaleceu esse padrão, né? Você só alimentou mais ele. Então isso foi muito legal, né? Estruturar isso, né? Estruturar de uma forma lógica e na cabeça racional. Acho que antes eu tinha muito assim, não, eu quero isso, e meio que ia lá e persistia e corria atrás, né? Não tinha muita definição exatamente de como que ia chegar lá. E ia fazendo. E se conhecer, buscar se conhecer mais, né? Buscar cada um da sua maneira. A PNL para mim foi um caminho perfeito. Eu amo isso e amo me conhecer mais dessa forma. Gosto muito mesmo. Então, assim, ela me trouxe resultados e que eu considero rápidos. E trouxe também para as pessoas que eu conheço e que estão perto de mim, que já entendem desse processo, elas realmente reafirmam isso, né? Que é um processo que te traz resultados. Muitas vezes, Cris, a gente vê assim algumas pessoas falarem, mas não sei quem fez DL e não mudou nada, né? Outra pessoa, você não mudou também. E isso é muito reflexo do que a gente está enxergando no outro, não da própria pessoa. Exato. Quando você quer saber se alguém realmente teve uma diferença no comportamento, se o treinamento fez uma diferença para aquela pessoa, você tem que perguntar para ela, né? Então eu vejo a minha irmã teve os ganhos dela da forma dela, minha mãe teve os ganhos dela da forma dela, os meus primos, cada pessoa, né? Meu irmão, e só falta meu pai.
que se ele estiver assistindo agora, ele já está intimado na próxima turma, que não é possível que ele não venha conhecer o meu trabalho, né, Cris? Não, eu tô aqui morrendo de rir por causa de uma frase da Júlia. Júlia é demais, cara. A Livinha é uma mata atlântica de ecologia. Ela é demais, né, cara? É uma figura ela. Mas é isso aí. Falta seu pai. Você sempre falou isso, né? Mas uma hora ele vai, né? Uma hora ele vai. Ele vem, faz pandemia aí, ele... Livinha, eu pensei numa coisa aqui agora. Quando eu fiz a live com o Flávio me falou uma coisa que me marcou muito, que eu achei muito interessante. Que como ele é um cara de exatas, igual a você, né? Ele é engenheiro mecânico, você é elétrica, e ele disse que o que encantou ele muito no Practitioner foi a lógica. Que embora, né, seja uma ciência que trabalha comportamentos e emoções, a estrutura lógica, até porque um dos criadores da programação neurolinguística, ele trabalhava com lógica, né, e computação. Ele era mestre em computação e lógica. E ele cria toda uma estrutura de programação realmente, por isso o nome programação neurolinguística. Então é muito, muito interessante como que quando a gente fala de emoção, a gente logo separa a emoção da razão. Né? E aí ele falou isso e eu achei assim fantástico. Ele falou, eu me identifiquei muito porque embora eu seja de exatas, aquela estrutura ali, ela tinha toda uma lógica. E a gente sabe que tem, porque o Neil, ele costuma dizer, vai e faz o processo. Se não der certo, é porque você fez errado. Então refaz. Como é que foi essa estrutura para você? Essa visão, né, dentro dessa lógica, dessa exata aí? Foi dar sentido às emoções. Com certeza, foi dar sentido às emoções, né? Trazer razão às emoções, né? E você fala, como que isso é possível, né? Justamente essa coisa que a gente estava conversando aí sobre mente e corpo estar ligados, você começar a perceber que as reações do seu corpo estão ligadas a memórias, começar a entender esse processo, essa estrutura toda, foi que me encantou, né? E é bem isso mesmo, é o passo a passo. Você faz isso, faz isso, faz isso, chega nesse resultado. Eu uso algumas coisas, digamos, a PNL está na nossa vida o tempo inteiro, né? Apesar da gente achar que não, mas... E tem coisas que a gente não precisa nominar, né? É PNL, mas você não precisa dizer, isso é PNL, isso é... Não. São coisas que acontecem, vão fluindo. E esse processo na verdade, eu me encantei pela PNL por isso. Por conseguir entender, por ter essa razão, né? Essa lógica, conseguir dar sentido e começar a entender que existe sim, uma fórmula, existe uma maneira de você entender mais dos seus comportamentos, das suas emoções. Então, foi algo que realmente foi um despertar, assim. Eu tenho umas situações interessantes aqui, eu não sei se o Guga está aqui ainda, eu não sei nem se ele lembra disso. Mas eu lembro que uma coisa marcante logo depois que eu saí do Practitioner foi usar metáfora com ele. Ah, que legal. A história da metáfora lá da Disney, né? A gente ia viajar, queria levar ele para Disney e seria a primeira vez que ele ia ficar longe do pai e da mãe. Ele nunca tinha dormido um dia sequer sem o pai ou sem a mãe. E a gente ia ficar 11 dias viajando. E lógico, ele tinha 6 anos, ele ficou ansioso, ele ficou com medo. Foi até no dia que vocês me zoaram lá, que ia ser meu aniversário, vocês comemoraram meu aniversário no DL sem eu estar lá, lembra? Que eu saí no sábado à noite. Porque eu ia viajar no domingo e aí eu vim ficar com a minha família. E eu lembro que eu cheguei em casa, tava ele, a minha prima Jamile, e ele não queria dormir, ansioso. E falei, vamos dormir, né? Que amanhã a gente vai viajar. Aí ele começou a chorar, que ele não queria mais viajar. Eu, ai meu Deus, comprei a viagem para os Estados Unidos, para Disney, para criança, para o parque todo, e ele não queria mais ir. Ele queria voltar para casa. E aí, eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Aí conversei com ele, nada. Eu falei, tá bom, Gustavo, amanhã a gente vai resolver tudo, amanhã a gente vai no... Agora não dá.
Tá de madrugada. Amanhã a gente vai no aeroporto, compra sua passagem de volta. Mas eu vou, tá? Eu vou viajar, vou me divertir com a sua prima, com a sua avó, e se eu vou, volta com você. Tá bom. Assim ele resolveu dormir. Só assim, depois de conversar isso. E antes de dormir ali, ele tava com muito sono, já tava cansado, ele tava com medo, né? Antes de dormir ali, eu contei uma historinha pra ele, uma metáfora do príncipe. Eu criei na hora, né? Lógico. Príncipe que ia viajar e que ele ia viajar com os amigos e à noite, antes de dormir, ele resolveu que no dia seguinte ele ia voltar para casa porque ele estava com muita saudade de casa. Só que no dia seguinte ele acordou, isso dentro de uma historinha toda, e no dia seguinte o príncipe acordou e viu toda aquela animação e resolveu que ia continuar a viagem, porque seria muito especial ele voltar com todas aquelas histórias e aprendizados para casa. E contar tudo para a mãe, para o irmão, para a família. E terminei de contar essa metáfora, ele já estava dormindo. Eu rezei. Falei, ai, meu Deus do céu. Tomara que dê certo, né? E fui dormir também. Acordei no dia seguinte antes. Aí falei com a minha mãe. Falei, mãe, Gustavo não quer ir. Chorou, chorou. Aí liguei para minha irmã. Não, eu vou conversar com ele. E vamos ver o que vai acontecer. E quando foi no dia seguinte, ele acordou assim, animado. Ele, Dinda, eu vou, tá? Eu olhei, ai, graças a Deus. Imagina como é que eu vou viajar sem a criança, se a viagem era para ela. Então eu realmente uso e a gente vê na prática, né, Cris? Como funciona. Como essas coisas funcionam. Pra gente também, muita coisa pra gente. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas acham que a metáfora, por ser uma fábula, uma história, ela é só adequada para criança, mas não. Você pode usar metáfora para tudo. A metáfora, ela traz um resultado efetivo, porque o que acontece? Ela vai direto para o inconsciente. Uhum. Você manda direto para o inconsciente, e o inconsciente já assume aquele padrão, porque uma história você normalmente não questiona. Você ouve uma história, você não fica colocando o dedo, querendo mudar. É a história e acabou. Então, você vê, você conseguiu levar ele a um resultado. O Flávio também contou uma história de metáfora aqui, que ele fez com a filhotinha dele, a mais novinha. E aí você vê o resultado. É claro que a gente tem mais facilidade para usar para as crianças, mas pode ser usado de qualquer forma. Às vezes, numa conciliação de uma relação, você trabalhando, né, dentro de um consultório, você conseguir levar a pessoa a perceber e a entender uma estrutura que, às vezes, ela, de uma forma lógica, ela não consegue perceber. Então, é fantástico. Uma ferramenta muito poderosa da PNL são as metáforas. Travou de novo, Livinha? Opa! Voltou? Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Travou foi aqui, Cris? Pra mim aparece você aí. Enfim, tô no Wi-Fi, qualquer coisa a gente muda. Não, mas ele tá travando e depois ele volta normal, tá até legal. Tá bom, esse aí tá bom. Tá. Que bom, que bom. Tá lá, ele botou ali, ajudou demais. Meu lindinho. Mas vamos lá, a gente tem 12 minutos. Ainda dá para falar um pouquinho e no final a gente passar aí uma mensagem. Vamos lá. Legal, vamos lá. Interessante assim, Cris, eu fiz... Tem gente que brinca, você fez todos os cursos do Inexta. Todos ainda não, né? A gente chega lá um dia. Mas fazer o practitioner, refazer o practitioner foi sensacional também. Refazer o practitioner é ter uma visão diferente. Eu costumo comparar com quando você vê um filme que tem uma trama assim, né? Que tem aquela toda aquela trama, a investigação, e você assiste aquele filme e no final você fala, nossa, nunca ia imaginar isso. Tem uma interpretação. Quando você revê o filme, você consegue perceber os detalhes, né? Consegue perceber a minúcia, como que chegou até ali. É uma forma de você aperfeiçoar. Então eu recomendo, né? Quem puder refazer o practitioner também. Foi um segundo estágio, assim, para mim, que foi demais, maravilhoso. E fazer o Master Practitioner. Eu fiz a primeira turma da Fabi, né? Do Master.
Foi lindo, lindo, lindo. O Master Practitioner você trabalhar crenças, né? Nível neurológico de crenças e valores. E é você olhar para a sua história de uma forma muito amorosa, muito amorosa. É olhar para trás, assim, ver que cada coisa que você construiu, tudo que você acredita, tudo que você viveu, te trouxe aos resultados e a quem você é hoje. E olhar para isso com amorosidade, mesmo que sejam coisas que você não goste, te faz ter mais poder para alterar isso, né? Para mudar, para ressignificar. Então, fazer o Master Practitioner foi amorosidade, assim, pura. Acho que o DL é aquele chacoalhão, né? Aquela porrada. O Practitioner você começa a entender tudo, mas mistura muita emoção ainda. Mas o Master é aquela coisa, assim, de amor, de muito amor mesmo pela sua história, de ser grato pelas coisas que aconteceram na sua vida, porque foi isso que te trouxe a onde você está hoje, né? Exatamente. Eu lembrei agora da fala da Ju, né? A Ju fala que o DL foi feito para a gente chegar no Águia Real. E o Practitioner foi feito para a gente chegar no Master. No Master. É verdade. É verdade mesmo, né? É emocionante. E assim, destaca pra gente, já que a gente está nesse momento aí falando muito sobre o Águia Real, que talvez seja o primeiro treinamento a acontecer, quais foram os seus grandes ganhos dentro do Águia Real, Livinha, que você ressalta assim, que para você foi chamar muita atenção e você sentiu uma mudança expressiva? O Águia Real, ele não é aquele impacto de cara como é o DL, né? Ele me trouxe mais reflexão depois, ele me trouxe reflexões do tipo chegar em uma situação, encarar algo que era importante para se fazer e quando está esmorecendo, assim, cansado, você fala, peraí, eu aguento mais, eu posso mais. Não vou parar aqui. Eu quero ir mais, eu consigo e eu posso, né? Essa coisa da possibilidade. E no Águia também, eu não sei se você sabe, Cris, mas no Águia, a gente faz lá uma estrutura, né, para você, também de metas e objetivos, né? Justamente para o tapete de brasas, que o pessoal fala. Na jornada do herói, né? Isso, na jornada do herói. E fazer a jornada do herói, para mim também, a jornada do herói foi direcionada a entrar no DL, sabe? Eu também. A minha jornada do herói. Eu também. Legal, não sabia. Fazer isso ali, não sei se o Dequinha tá aí, mas a minha amiga Tânia tá aí. Lindo. Fazer isso e ser recebido pelo Deca foi o máximo, né? Porque era justamente foi a pessoa que ele me levou também, né? através da Natália, lógico, mas ele que me levou para o DL, que me colocou, que conversou comigo sobre entrar e trabalhar na equipe. O Águia é aquela coisa da ação, né? Entrar em ação, realizar, fazer acontecer. E tem a meditação ativa, né? Que para mim no início era assim, era estranho, algo que eu não sabia, não estava entendendo muito, mas que depois foi poderosíssimo. Saber que você pode esvaziar a sua mente mexendo o seu corpo, né? Movimentando o corpo, esvaziar a mente, chegar num estágio que a meditação é para te trazer para o presente, né? Quando você faz uma meditação ativa, você também consegue chegar a isso, estar no presente. E para nós ocidentais é até mais fácil fazer uma meditação em movimento do que parada, né? Para os orientais, eles já nascem, já crescem fazendo... tem esse hábito, né, de meditar, de ficar mais no consciente. Para a gente isso é mais difícil. Então, isso o Águia me trouxe também. A parte do rebirthing do Águia Real também foi poderosíssimo para mim. Que eu lembrei de um momento lá forte da minha infância e que ressignifiquei ali, né? A gente aproveita, é lindo e aquele momento foi bem especial. Acho que foi um dos rebirthings, lógico, depois do Respire, depois dos rebirthings do Respire, o do Águia foi um rebirthing sensacional também.
E toda aquela Que coisa legal. do empoderamento que você sai dali, né? Você sai com algo interno, é aquela coisa, aquele botãozinho ativar que você vai, quando você quiser, você clica lá no botãozinho ativar, né? Para É chegar no verdade. seu estágio de excelência. Exato. E temos 6 minutos. Você Tá. quer deixar uma mensagem? Deixa uma mensagem para a galera e só 2 minutinhos para eu fechar. 4 minutos aí para você fechar. 4 não, 3. 3? Não, 50, Eita, 54. Faltam 5. Deixa só 2 minutinhos para mim. Tá bom. Você me sinaliza assim, né? Pra eu saber. Tá. Bem, pessoal, eu amo o que eu faço. O DL realmente foi a porta de entrada para a PNL para mim. Foi o que mudou a minha vida, me fez buscar crescer mais, me conhecer mais, me desenvolver. Recomendo às pessoas que estão ao meu redor, que as pessoas que eu amo e eu sempre quero que estejam próximas de mim. Já levei vários amigos e eu sei que cada um tem uma forma de buscar crescer, buscar se desenvolver. E estando juntos é melhor ainda, né? Lindo. Então, assim, espero cada vez mais cumprir a minha missão através disso, né? Através do DL. Junto com você, Cris. Junto com aquela equipe linda que a gente ama muito. E assim, mais importante é busque realmente olhar para você, crescer, evoluir, se desenvolver. Cada um da sua forma. Eu encontrei uma forma e eu sei um caminho que realmente foi efetivo para mim e para várias pessoas que eu conheço. Então, por isso que eu recomendo para as pessoas, né? Quanto mais a gente consegue levar isso para as pessoas, melhor. E assim, eu tenho certeza que para a gente faz muita diferença ter essas ferramentas nesse momento de pandemia, né? De estar mais tranquilo, de estar mais centrado, E lógico que a gente também fica triste, se abala com algumas coisas, mas é aquela coisa, né? Quanto tempo que você se permite ficar assim? Quanto tempo você vai querer ficar sofrendo, né? É ter consciência de que está nesse estado não desejado, digamos assim, e decidir mudar isso. Então, acho que esse foi o grande ganho de todo esse processo de evolução na minha vida. E, Cris, obrigada, tá? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Tamo junto. Você sabe que precisar, pode ligar. Muito bom, né, Livinha? É muito bom a gente estar aqui junto. A gente já vem aí há alguns anos trabalhando juntas, né? Na hora que eu falei do DL, o ano eu falei até errado, porque eu falei quando eu fiz o meu DL. Mas eu estou há 5 anos, né? Verdade. A gente está há 5 anos na equipe. E é muito bom estar aqui conversando com você, ouvindo a sua história. E a gente, aquilo que a gente sempre fala, né? A gente trabalha com um produto que a gente acredita plenamente nele, que ele é totalmente congruente com aquilo que a gente acredita, e a gente é prova viva de que funciona, né? De que ele dá certo. E por isso o fato da gente divulgar esse produto com tanto amor, porque a gente realmente sabe do efeito dele, sabe o quanto ele muda a vida das pessoas para melhor. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está se chegando e todo mundo que já passou pelo treinamento, sabe, sente essa verdade, porque é isso, é passar a verdade, é transformador, alivia o coração da gente, é libertador. Então, que a gente possa absorver aí essas mensagens, esse conhecimento e mudar também a nossa vida cada vez mais, né? Que a gente está numa estrada sem fim, né? O autoconhecimento é uma estrada sem fim, é uma evolução sem fim. Então, que a gente possa cada dia mais contribuir. Quem precisar de mim e da Lívia, a gente está aqui, sabe, junto. Eu sei que agora a gente não está podendo abraçar, beijar, mas a gente está aqui, tá? Pessoal, eu quero chamar todo mundo para a reunião pós-DL agora às 19h29. Tem até 100 vagas, né, no Zoom. E amanhã nós vamos estar aqui no horário convencional, que é 21h29, com a Gisele, uma amiga que fez o DL já há um bom tempo e vem trazer uma história bacana. Hoje ela é Master Practitioner e ela vem conversar com a gente também e contar um pouquinho da sua história.
Temos 25 segundos. Vai lá, o que você quer falar agora, Livinha? Amo vocês, minha família inteira, minhas amigas aí, pessoas lindas. Eu não consegui ler todas as mensagens, li pouquinho, mas estou muito feliz. Tá? Muito mesmo. Obrigada. Foi. Foi? Eu não consegui aqui. Foi. Não. Tem 5 segundos. Pessoal. Beijo, beijo.